Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, quero convidar você a inscrever-se, acionar o sininho das notificações e também assistir o vídeo até o final, deixar o like para fortalecer aí o nosso canal e também compartilhar este canal nas suas redes sociais para nos ajudar aí na divulgação do canal. Se você também puder deixar um comentário, isso ajuda muito também no engajamento do vídeo, para que o YouTube possa notificar outras pessoas com esse vídeo. E eu quero, antes de iniciar a nossa aula de hoje, fazer menção da nossa Semicamp, né? Já há alguns dias atrás nós criamos o Apoia-se, né? Apoia-se/Semicamp. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado que você pode nos ajudar a nossa Secretaria de Missões, né? Semicamp, Secretaria de Missões do Campo de Igarapava, através do Apoia-se. Então, se você quiser contribuir a partir de R$1 até qualquer valor que você queira nos ajudar a levar o Evangelho para as nações. E também tem o nosso Pix missionário, também vai estar fixado aqui no primeiro comentário, missãoad2021@gmail.com. Tudo sem acento, né? missãoad2021@gmail.com. Esse é o nosso Pix missionário. Você também pode ajudar com qualquer valor enviando o comprovante para o número 16, DDD 16 99161 6049. Repetindo, DDD 16 99161 6049. Também através do Pix você pode ajudar a Semicamp a fazer a obra missionária, levando alimento físico e também espiritual para as almas necessitadas. Então hoje nós vamos entrar já na lição de número 11. Nós vamos já estudar a lição de número 11, né? Estamos aí indo para o final do trimestre, lição de número 11, que vai ser estudada em classe no dia 11 de setembro de 2022, que por sinal, já falei aqui de missões, é o Dia Nacional de Missões. Então você pode estudar esta lição pensando em missões, né? Nós vamos falar sobre as mídias sociais e um dos pontos está ligado realmente ao ID do Senhor Jesus. Então o título da nossa lição, né, é A Sutileza das Mídias Sociais. O texto áureo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Verdade prática: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, do versículo 1 a 3, depois o versículo 16 e também o versículo 17, ok? É bom que você faça a leitura da leitura bíblica em classe, porque ela é um embasamento da nossa lição. A introdução, né? Vamos fazer aqui uma introdução e apresentar a lição de uma forma geral. Na introdução, uma parte da introdução diz assim: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. Ela é neutra, né? Depende do jeito que você a usa. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais perigosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador, ok? Então nós estamos aí
diante de uma aula sobre as redes sociais, o mundo virtual, né? A internet em si, ela não é nem moral e nem amoral ou imoral, ela é na verdade amoral, né? Ela é neutra, depende do jeito que você a usa. Então, no primeiro ponto, nós vamos estudar os cristãos na era digital, vamos ver o mundo, o universo digital, e nós estamos inseridos neste universo, não tem como sair disso, né? No ponto 2, os desafios de ser igreja na era digital. Então, vamos ver aí os desafios. No ponto 3, a igreja e os pecados virtuais. Nós vimos na introdução que as redes sociais são uma ferramenta para a obra de Deus, porém uma ferramenta perigosa, porque é necessário ter um controle santo, no uso santo das redes sociais. E para encerrar, ponto 4, as mídias sociais e o ID de Jesus. Então é isso que nós vamos estar aprendendo nesta aula de hoje. Então nós vamos iniciar o primeiro ponto aí, né? Os cristãos na era digital. Então nós temos que entender o seguinte: em cada época a sociedade ela se modifica e os elementos, né? As novidades e as inovações elas aparecem. Isso é normal no meio da sociedade. E a nossa era, ela é chamada de era digital. Então, os cristãos, né, dificilmente eles vão viver sem o digital, sem o mundo virtual. Vez ou outra, nós precisamos utilizar. Uma ferramenta simples, hoje útil, é o WhatsApp, né? Que ele é usado para comunicação. Então, o cristão precisa viver neste meio digital, neste mundo digital, mas com cuidado. E nós vamos ver nesse ponto esse universo digital, né? Então, nós vamos ver aí, no primeiro subtópico aí, né? A realidade do universo digital. Então, nós vivemos em um mundo virtual. Isso é uma realidade hoje, né? Uma realidade bem presente na vida das pessoas. Hoje, praticamente, todas as pessoas, pelo menos uma boa parte, principalmente aquelas que têm acesso à internet, vivem de uma forma, né, vez ou outra, de uma forma digital. Então, essa é uma realidade. Então, os cristãos, como igreja, também fazem parte desse universo. Então, nós somos cidadãos, somos seres humanos, somos pessoas que vivemos em um mundo digital. Vivendo em um mundo digital, em um universo digital, nós automaticamente estamos inseridos neste universo, nesse movimento digital. Então, o que é preciso? O que a igreja precisa? Saber conviver e andar nesse universo digital. Então, é preciso que os cristãos, né, saibam a importância de ter um testemunho cristão no meio digital. Nós vamos ver um ponto mais adiante que nós já vimos que a internet é uma arma e alguns perigos que os cristãos precisam evitar, né, no mundo digital. Nós vivemos em um mundo digital como cristãos, mas precisamos tomar muito cuidado, saber conviver, saber andar nesse espaço virtual de maneira a testemunhar
né, o bom nome da igreja e o bom nome de Cristo. O subtópico 2 aí, nós temos aí cristãos conectados. Então, nos dias da igreja apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Então, Paulo escrevia cartas para os cristãos, né? Então, como que eles interagiam naquela época? Através de cartas, né? E o que é hoje um aplicativo de mensagens? Nada mais é do que o uso moderno de cartas, né? Hoje você não escreve no papel mais, mas você escreve uma mensagem, né, com o intuito de interagir com alguém. Na era apostólica, isso era feito através de cartas, um pouco mais demorado, né, ou melhor, muito mais demorado, porque hoje pelo WhatsApp, pelo Messenger, você troca uma mensagem em questão de segundos, né? Então, os cristãos hoje, de uma maneira ou de outra, eles vivem conectados através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, né? Há essas mídias sociais que trabalham a interação com as pessoas. Porém, contudo, né, há muitos desafios e perigos nesse espaço virtual. Então, nós precisamos andar prudentemente, como é recomendado pelas Escrituras. Você pode usar, né, as redes sociais, deve usar, nós vamos ver aqui, deve usar as redes sociais, principalmente para evangelização, e até para o uso pastoral, nós vamos ver aqui, porém, com muito cuidado, para não se enveredar por caminhos da sensualidade, do pecado, né, do mau testemunho, que pode levar alguns cristãos a envergonhar o nome da igreja e o nome de Deus. Então, nós terminamos esse primeiro ponto. Se você tem algum comentário aqui, tá? Deixa aqui nos comentários, nós vamos interagir com você. E é muito bom que você faça um comentário, porque isso ajuda no engajamento do vídeo. Então, nós vamos agora para o ponto 2, os desafios de ser igreja na era digital. Então, nós vamos ver aí que há alguns desafios, né? A era digital, a internet, as redes sociais, são, na verdade, uma ferramenta. Porém, nós precisamos entender que essas ferramentas, como diz lá na introdução, elas são muito perigosas e é preciso ter sabedoria para usá-las, para usar as redes sociais. E o primeiro desafio que a igreja enfrenta na questão das redes sociais, da era digital, é a desumanização. A desumanização, né? Ou seja, a igreja, ela envolve contato. E isso é muito, muito importante. Eu sou pastor de igreja e os pastores de igreja enfrentam um problema hoje, principalmente depois da pandemia, da questão do não congregar, né? Da falta de contato da igreja, o ser humano físico, dentro da congregação, dentro do templo. Então, não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. A Bíblia diz que os primeiros cristãos, eles se reuniam, né? Ora no templo, ora nas casas, depois, né, vieram os templos cristãos mesmo, e aí eles sempre um lugar para se reunir. O escritor aos Hebreus se preocupa com isso, né? Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, né? Mesmo que alguns, a gente pode interpretar essa congregação como de maneira mais ampla, mas o princípio de congregar
está ali em Hebreus 10, 25, né? Então, a igreja precisa estar junta, né? Unida, reunida no mesmo lugar. Por quê? Porque a igreja, nós vimos numa aula anterior, né, sobre os desigrejados, que a igreja é um organismo vivo, que é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, porém é uma organização também. Então ela precisa estar também reunida em um lugar. É preciso haver um templo, um pastor, um templo, uma instituição, um serviço pastoral, a prática de congregar. É preciso ter essas práticas no meio cristão. Então, o universo, o pastor José Gonçalves coloca muito bem aqui, que o universo virtual cria uma falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento. É a pior mentira, uma das piores que Satanás inventou nas últimas eras. Não, eu posso ser crente virtualmente, eu não preciso estar no templo, eu não preciso ter um pastor, eu não preciso ter uma congregação. Isso é muito perigoso para a igreja do século 21. E essa é uma arma que Satanás está usando para dividir a igreja, né? Essa mentalidade que é possível ser crente sem congregar. Isso é uma mentira de Satanás. E um outro perigo aí que nós vemos é o mundanismo, né? Então, o que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Então, as redes sociais, elas levam a uma certa disputa entre os pregadores, né, digamos assim, entre os líderes, porque há quase que uma obsessão por estar aparecendo, né, de ter tantos likes, tantas curtidas e assim por diante. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso, porque o único que deve estar em evidência, na verdade, é o Senhor Jesus. É Ele que é o astro da nossa vida. Tudo que nós fazemos, pregamos, ensinamos, vivemos, é pela graça de Deus, somente. Ok? Então encerramos agora esse primeiro ponto, esse segundo ponto. Se você tem algum comentário, deixa aqui um comentário aqui, né? Uma pergunta para nós interagirmos aí com você e aprendermos uns com os outros. Então aí o ponto 3 aí vai falar sobre a igreja e os pecados virtuais. Então a igreja e os pecados virtuais. Então nós temos aí algumas mídias, né, sociais, como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o Messenger, Telegram, né, e algumas outras, algumas mídias sociais. Agora, elas são uma ferramenta de interação, tanto na igreja como na vida secular, isso é notório. Porém, contudo, quando essas ferramentas são usadas para o mal, elas se tornam um perigo e pode levar a pessoa a pecados virtuais. Exemplo, conversas, né, extraconjugais, envio de imagens impróprias, né, que hoje muitas pessoas fazem isso, né? O próprio uso de conteúdo impróprio, né, conteúdo que se chama hoje de conteúdo adulto, né? Então, quando essas ferramentas são usadas para isso, na verdade elas se tornam instrumentos de pecado. Ao invés de serem usados para a glória de Deus, para o evangelismo, elas se tornam instrumentos do pecado. Então aí nós temos aí o primeiro
um primeiro subtópico aí, que é o sensualismo, né? O sensualismo, que está muito atual hoje, muito forte, essa questão do sensualismo, e as redes sociais, elas estão praticamente repletas de sensualismo. E o cristão, né, o homem cristão, a mulher cristã, ela precisa ter esta noção, né, essa preocupação em não expor-se, né, demais nas redes sociais, e muito menos na área da sensualidade, né, da lascívia, porque isso é pecado. O outro ponto aí é o narcisismo, né? O narcisismo, quem já conhece o mito de Narciso, né? O jovem que diz o mito que ele se contemplava na água, né? Ele via seu reflexo na água e ele se achava tão bonito que ele se apaixonou por si mesmo, né? E ele ficou ali vendo o reflexo até morrer, diz o mito. E hoje nós estamos vivendo, né, o que o pastor José Gonçalves coloca aqui como a geração da selfie, né, que tem muito a ver com o mito de Narciso, né? A pessoa querendo se ver bonita, se ver atraente, né, se ver com notoriedade. Isso é, na verdade, um perigo constante, porque chama para si a vaidade excessiva, a vaidade desnecessária, e isso gera certo amor a si mesmo, né? Aquela admiração obsessiva e doentia, como diz o mito de Narciso. Então nós estamos aí na geração da selfie. A pessoa vai comer, tira selfie, vai viajar, tira selfie, está num lugar, tira selfie. Então ele tem essa necessidade, e isso mexe com o psicológico da pessoa, né? E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Que às vezes a pessoa perde a noção da realidade, porque ele, pela observação excessiva de si mesmo. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então terminamos esse outro ponto aqui, ponto 3, a igreja e os pecados virtuais. Tomemos cuidado para não cairmos nesse erro, né, nefasto, né, que tem destruído casamentos, destruído ministérios, destruído vidas espirituais, vida cristã, tudo por causa dos pecados virtuais. Então vamos agora para o último ponto, as mídias sociais e o ID de Jesus Cristo. Então vamos para este ponto agora. Então, Jesus ele nos deixou uma incumbência que é o ID, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, nós temos esse ID, e aí no primeiro ponto vai falar sobre a seara. Eu achei muito interessante que ele coloca aí a seara virtual. Então Jesus ele está dizendo, né, que a seara é grande, os campos estão brancos para a ceifa, mas poucos são os ceifeiros. Então, as redes sociais, as mídias sociais, elas podem ser usadas para trabalharmos nesta seara virtual, né? Então, evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Então você pode, por exemplo, usar o WhatsApp para convidar alguém para um culto, para mandar um texto bíblico para alguém, um texto evangelístico, né? Para evangelizar alguém. Você pode mandar uma mensagem de conforto para alguém que está enlutado, né? Para alguém que está triste.
Então você pode usar as mídias sociais para a evangelização e não usar para o mal, né? Então, tem muitos crentes que eles demonizam as redes sociais, né? Isso não pode acontecer. Então nós deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Então nós precisamos usar este mundo virtual para levar a palavra do Senhor Jesus. E aí no ponto 2, nós temos aí o pastoreio virtual. Então agora passando para os pastores, né? Eu, por misericórdia de Deus, sou pastor de igreja, dirijo uma igreja, uma congregação local. Então, hoje o WhatsApp ele é muito útil, principalmente para interação do pastor com as ovelhas. Logicamente, nós vamos fazer esta ressalva, não se deve substituir, né, o contato humano, digamos assim, né, pelo virtual. O pastor precisa visitar as ovelhas, ver como as ovelhas estão, né? Mas na correria do dia a dia, às vezes tem alguém que não pode nem receber o pastor em casa, às vezes naquele momento, mas o WhatsApp ele ajuda, né? Para mandar uma mensagem, mandar um aconselhamento, né? Até um aconselhamento por WhatsApp, por mensagem, isso é muito bom, né? Agora, é preciso sempre ter uma sabedoria no uso, tanto para a evangelização quanto para o pastoreio. As mídias sociais precisam estar sempre sendo dominadas, né, por quem usa e não dominar quem usa. Isso é interessante, né? Nós não devemos deixar as redes sociais nos dominar, mas nós precisamos dominar, controlar e agir biblicamente em cada caso. Ok? Então, nós terminamos também esse último ponto, as mídias sociais e o ID de Jesus. Se você tem algum comentário, é só deixar aqui. E nós vamos fazer agora uma recapitulação, né, rápida, uma conclusão geral e uma recapitulação da lição. O que nós aprendemos hoje? Lá no primeiro ponto nós vimos que os cristãos, eles vivem no universo virtual, não tem mais como fugir disso, né? Nós vivemos no universo virtual. No ponto 2 nós vimos aqui 2 desafios, existem mais, mas 2 desafios de ser igreja na era digital. É uma bênção, mas há também desafios, né? No ponto 3, nós vimos aqui a igreja e os pecados virtuais. Nós devemos tomar cuidado com as mídias sociais para não cair no pecado. Muitos já perderam ministérios, perderam famílias por causa disso. E por fim, nós vimos aqui o uso das mídias sociais no ID de Jesus, levando a palavra, e também no pastoreio, no trabalho pastoral, né, do pastor que dirige um rebanho, ok? Então eu espero que esta lição tenha sido uma bênção para você e te espero na semana que vem, né, com a lição de número 12, que tem por título A Sutileza da Espiritualidade Holística, né? E vai ser no dia 18 de setembro, o Dia Nacional da Escola Dominical. Que coisa interessante, né? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.